Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira é uma continuação daquilo que nós falamos ontem, e o título é Mulheres junto ao túmulo. Aonde elas estavam era o lugar onde só existia os mortos. Era um lugar de mortos, um sepultamento, um sepulcro. E ali onde ela estava, não existia mais a morte, porque a vida veio a fazer parte daquele que estivera ali anteriormente. Elas vão ali, irmãos, sem nenhuma esperança de encontrar Jesus vivo, muito menos teria esperança de que a pedra tivesse sido retirada. Então ela teve duas surpresas. A pedra não estava lá, tinha sido removida, e o corpo não estava ali. Agora suas esperanças se renovam. Agora tudo passa a ser diferente. Aquele anjo, de acordo com Marcos capítulo 16, diz que ela fosse até os seus discípulos. Especificamente ele fala de Pedro. E vocês sabem, irmãos, quem primeiro proferiu que Jesus de fato era o Messias, que ele era o Filho de Deus, foi Pedro. O primeiro ser humano que de fato deu uma demonstração clara de quem era Jesus. A esse, Jesus recebeu. Os demônios, quando falaram anteriormente a ele, Jesus os repreendia. E por que Jesus não queria ser manifesto? O Evangelho de Marcos deixa isso muito claro. Por diversas vezes, Jesus pedia para que não falasse isso a ninguém. A cura do menino, do jovem que era surdo, a cura do endemoniado. Ele chega a dizer para aquele de Gadara que não o seguisse, mas que fosse, anunciasse ali naquela cidade sobre o milagre, mas totalmente à parte de Jesus, uma vez que Gadara não era tão próximo assim. Então, o desejo de Cristo era que ele fosse conhecido, mas sem ser exposto. Parece algo contraditório. E de fato foi o que aconteceu. É tanto que multidões o seguiam. Mas agora, quando chegamos no final do livro, você encontra os discípulos indo pregar. Jesus ressuscita e a sua ressurreição ela é imortalizada. De acordo com Mateus capítulo 27, irmãos, quando Jesus ressuscita com ele também várias outras pessoas. Muitas pessoas. O texto fala que uma multidão de corpos ressuscitaram. Muitos que se achavam no sepulcro saíram com ele após a sua ressurreição e validaram. Vou falar um pouco mais com detalhes sobre isso na lição de amanhã. Mas essas mulheres foram as primeiras anunciadoras da pessoa de Cristo, do seu ressurgimento. Ali no Evangelho de Marcos, descreve que o anjo disse para com que fossem até os discípulos e o fizessem. Mateus 28, verso 10, é descrito que Jesus mandou fazer aquilo. João, capítulo 20, e o verso 17 e 18, Jesus, quando recebe delas o abraço, e só para deixar claro aqui, João 20, 17 é anterior a Mateus 28. Mateus 28, elas o abraçam, Jesus o recebe. Em João 20, elas o abraçam, Jesus não recebe. É como se entre uma e outra, Jesus tivesse ido ao céu e voltado. Agora ele poderia receber as honras sobre a sua ressurreição, porque o Pai o recebeu, o seu sacrifício de fato concluiu o seu propósito. A morte eterna agora ela foi de fato destruída. E todos aqueles que através do que Cristo realizou, cresce nele, teriam também a mesma esperança que os seus discípulos teriam até então. Por isso que o texto sagrado é muito claro. Quem crê será salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isso é algo que deve ser muito enfático na nossa vida. E aqui nós entendemos o seguinte. As mulheres, irmãos, elas ouviram do próprio Jesus. Quando ele o abraça, ele é abraçado por ela, pelos pés, e ele pede para com que elas vão anunciar. Eu não devo condenar aquelas mulheres, irmãos, porque elas eram bem incrédulas, ficaram assim tensas em relação àquilo. Mas será que eu não estaria também incrédulo, proferindo acreditar na sua palavra, proferindo acreditar em sua Bíblia, mas eu vivo como se essa crença, na verdade, não tivesse propósito? Eu vivo o contrário àquilo que eu profiro, que eu conheço? Reflita sobre isso. Os discípulos passaram um certo tempo antes Jesus morrer, eles ficaram incrédulos por diversas vezes, só muito tempo depois. Que eu e você, irmãos, pense muito bem.
devemos crer com propriedade as promessas que Deus nos deu. E essas promessas nos transformem a vida, nos faça viver com a confiança de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, como disse Jó. E ainda assim, se estivermos vivos, para a glória de Deus, sejamos transformados. Mas se estivermos descansando no sono da morte, que sejamos ressuscitados para estarmos com Ele para sempre. Viva com Cristo em espírito e em verdade e faça valer o seu testemunho de tal forma que você não só demonstra crer na palavra, mas crê no autor da palavra, a tal ponto que a sua vida viva em conformidade com o que a palavra nos diz. Deus nos abençoe e nos dê essa força e essa crença todos os dias, mas uma crença prática para a glória do seu nome. Querido Pai Celestial, ajude-nos, ó Deus, a crermos verdadeiramente em Tuas promessas, de maneira que tenhamos nossas vidas transformadas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e obrigado pela ressurreição de Jesus. Obrigado porque Ele nos confiou a dádiva de espalharmos a Tua mensagem, que sejamos a continuação da Tua voz quando disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e leve-o ao batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja em nossas vidas e na vida daqueles que estiverem ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmãos, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.